Olá, pessoal! A série intitulada Contando Histórias de Sapiranga, Registros de Memória da Comunidade, é uma iniciativa do Museu Municipal de Sapiranga, que procura contar partes da história de Sapiranga através de diferentes registros de memórias de diferentes personagens que fazem parte da história da nossa cidade. Eu espero que vocês gostem da série que nós vamos apresentar, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre história, sobre política, sobre economia, sobre educação, saúde e cultura, né? Um bom vídeo a todos vocês! Meu nome é Marli Loz, sou funcionária pública no município de Sapiranga já há 37 anos. Atualmente estou trabalhando no Museu Municipal, trabalho com projetos culturais e atendimento ao público e fui premiada o ano passado com este novo empreendimento, que é ir para o museu, onde conheci pessoas que fazem a diferença, principalmente o nosso líder, como a gente diz, o Dr. Daniel Guever, que nos dá muito apoio pelas ideias, às vezes mirabolantes, que temos, e apoiou integralmente que eu fizesse este projeto sobre registrar as histórias fantásticas que muitos sapiranguenses têm para nos contar. Hoje temos o prazer de contar com a senhora Terezinha Cristina Martin Weiss, filha de Pedro Martins Filho e Dona Elisa Frida Schmidt, viúva do senhor Carlos Gilberto Weiss, que foi o 4º prefeito de Sapiranga, é mãe de Carlos Henrique Weiss e Luiz Augusto Weiss. A senhora Terezinha é uma referência em nossa cidade nas diversas áreas que atuou. Primeira-dama atuante e reconhecida até hoje como tal, primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Sapiranga, tendo sido a 2ª vereadora mais votada na época, fundadora da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Fundadora e componente, atuou até o ano passado, onde atuou até o ano passado, parou devido à pandemia, né, e outras situações. Atuou na APAI, onde fez os trâmites para efetivar a entidade em nossa cidade. Foi a primeira prenda do CTG Pedro Serrano no ano de 56 e 57, presidente do Mobral, e outras histórias mais ainda enriquecedoras que tenho certeza que a dona Terezinha hoje vai nos passar. Como esposa do senhor Gilberto Weiss, incentivou que fosse criada a primeira creche para 50 crianças, lá onde hoje ainda funciona, no bairro São Luís, na escola, ao lado da escola Matilde, é? Era ao lado. Então, hoje vamos ter uma boa conversa com essa ilustre pessoa, querida por todos que a conhecem, amável, que nos recebe super bem sempre na casa dela, e que hoje eu tenho o prazer de conversar e deixar registrado as memórias desta pessoa maravilhosa que a senhora tem para nos contar. Olha, para mim é uma honra estar aqui, uma alegria, e ter sido convidado pela Marli, a nossa professora que trabalha no Museu de Sapiranga
e que está fazendo um excelente trabalho, pelo que eu sei, sobre Sapiranga, sobre a vida em comum da municipalidade. Eu fiquei até surpresa de ter sido lembrada para fazer essa entrevista. E o que eu puder fazer, o que eu lembrar, porque a minha memória não está mais muito boa. A nossa memória agora prega peças às vezes. Estou com 82 anos, estou em Sapiranga desde os 7 anos de idade e agradeço a Deus das coisas que eu consegui fazer, que eu consegui colaborar na cidade, que para mim a minha cidade é Sapiranga. Então, o que eu consegui fazer em prol de Sapiranga, eu sempre pensava de poder ajudar, de fazer alguma coisa. Tive essa oportunidade, acompanhando meu marido nos 4 anos da administração. Depois, tempos depois, depois da administração do Gilberto, na administração do Nelson Nadler, eu fui convidada para ser presidente do Mobral, fiz o meu trabalho que eu sabia fazer, o que eu pude fazer. Tempos depois, eu fui convidada para ser candidata a vereadora, eu hesitei um pouco, mas concordei se era para ajudar a fazer votos na campanha. E qual foi minha surpresa? Fiquei muito feliz de ter sido a segunda mais votada de todos os vereadores. O mais votado foi o meu querido amigo, estimado compadre, Osaire Lindomar Schmidt. Ah, o Osaire. Quando era jovem, eu tive também a felicidade de poder trabalhar. Acho que fui a primeira mulher a trabalhar no banco. Foi com 13 anos de idade, eu fui trabalhar com o tempo que os jovens podiam trabalhar. Hoje não podem mais, né? Só podem votar, né? Mas trabalhar não pode. Já pode. Eu trabalhei no Banco Agrícola Mercantil até os 20 anos de idade. Depois que eu casei, eu fiquei do lar. Mas no banco, aprendi muita coisa no Banco Agrícola Mercantil, convivendo com as pessoas. Eu sempre, desde criança, eu gostei de conviver com pessoas. Eu sempre gostei de me relacionar. Para mim, isso é uma belíssima característica até hoje, né? É uma realidade, assim, eu gostava de me comunicar com as pessoas. Então, eu trabalhei no banco, depois eu casei, depois me tornei dona do lar, a companheira do Gilberto, meu primeiro namorado. E aí depois tive os filhos. A vida sempre... eu sou de uma família de 9 irmãos. A gente sempre teve muitas preocupações e alguns problemas, mas eu prefiro lembrar das alegrias, das coisas boas que aconteceram. E como solteira também, eu ainda no tempo que eu trabalhava no banco, fui a primeira prenda do CTG Cabana do Pai João, que mais tarde, por motivos que eu ainda nem tomei conhecimento, não fiquei sabendo, trocaram o nome para Pedro Serrano. Ah, tá. Era Cabana do Pai... Era Cabana do Pai João. Isso, a senhora tinha me falado disso. E aí depois, hoje depois disso, quando... E aí foram eleitas outras prendas, o CTG foi construído ali no centro, na rua São Pedro, e ali, no início do CTG, os bailes eram realizados no Clube 19 de Julho, e aí depois, quando estava pronto o prédio, os bailes, as jantas, as festas eram realizadas no CTG, na rua São Pedro. E o cidadão que fez a primeira vez os galetos foi o seu Matias, que mais tarde tinha a mercearia Matias e ainda é lembrado da churrascaria Matias. O famoso espeto corrito. Ele inventou. E nesse CTG, a gente teve muitas lembranças muito bonitas. Na minha juventude, os jovens
não tinha o grupo para dançar as danças. Eram só os matungos, os casais de idade, né? Os casais, eram os casais. E mais tarde, quando eu já não estava mais presente, sempre, foi criado o CTG, Mirim e Jovem, né? Eles se apresentavam em outras cidades. Foram Faziam criadas as sucesso. invernadas. As invernadas artísticas. E hoje o CTG está numa outra cidade. Na época pertencia a Sapiranga, foi transferido, foi comprado a piscina, As terras lá. né? as terras onde acontecem os rodeios. E hoje uma pena, pertence, aí quando Nova Hartz e Araricá se emanciparam, o meu CTG ficou entre a divisa de Araricá com... Hoje, para ir no meu CTG, eu saio de Sapiranga, passo por Araricá e vou para Nova Hartz. Que na época, né... Quando se emancipou... Não se imaginava que tão cedo ia ser emancipado, né? A senhora deve ter muitas coisas que a senhora realizou e o seu esposo também, então a senhora pode... Ele foi o 4º prefeito quando faltava tanta coisa em Sapiranga, né? Não tinha telefone automático, era atendido na CRT, e também não tinha Corsã. Então ele foi um prefeito que tinha muita coisa para fazer e ele dizia sempre que eu era uma ótima companheira para dar apoio para ele também conseguir cumprir a obrigação. Então, na CRT, na Corsã, o sonho dele foi construir o centro educacional e aí depois com a reforma do ensino já não foi usado como tal, que o sonho dele era que fosse o primário, jardim da infância, primário, ginásio, os técnicos em contabilidade, do qual ele era o diretor antes, e a escola normal. Então, naquela época, era muito bonito em Sapiranga, as pessoas tudo colaboravam, quando tinha eventos e tudo. Com de saudosa lembrança, os diretores do colégio, era o primeiro diretor do ginásio de Sapiranga, com o qual convivi também, ao lado, ali no banco, no colégio. O doutor Aldo Natalino Comerlato foi o primeiro diretor do ginásio de Sapiranga, era o ginásio estadual de Sapiranga. O Gilberto depois foi o diretor do colégio estadual Virgílio Cortese. E a escola normal, seu Jorge Dota, Jorge Dota, né? é o que ainda vive, né? Sim. Os outros o doutor Aldo Comerlato ainda vive, o primeiro diretor, outros já faleceram. Nossa! Então, mas pensando em trabalhos assim, eu lembro que eu fiz levantamento nas escolas para saber se comportaria manter um APAE em Sapiranga, porque tinha muitas crianças que iam para outras cidades, para Taquara, Novo Hamburgo. E aí eu lembro que na época já tinha maiores, tinha adultos. Bem no início, até as pessoas que não enxergavam, né, foram atendidas lá na APAE. Eram os deficientes, né, visuais, mas o lugar dos alunos da APAE eram outros, né? Mas eu estava lembrando agora, não estou lembrando. E quando foi feita uma campanha da primeira creche de Sapiranga, aí o prefeito pediu para mim o que eu podia fazer para ajudar, para colaborar, porque a prefeitura estava construindo uma creche e comprando material, as camas e tudo. Aí eu fiz uma campanha, a gente se reuniu, aí me botaram de presidente do grupo
numa entidade, a dona Leda Brenner, a esposa do vice-prefeito, Dr. Selomar Brenner, era a tesoureira, a filhinha, a dona Lúcia Carolina Sefrin Klein, que representava o Lions, foi secretária, e a dona Leda era do Rotary, foi nomeada para cuidar a parte financeira, e eu ia nas casas convidar as donas de casa para fazer um chá. Aí elas diziam, mas eu não posso, eu não tenho lugar. Eu dizia, não, mas é só para 6 pessoas. Cada dona de casa convida 6 amigas, lá de um bairro, uma amiga com a qual faz um chá, e não pode ter torta. Só bolo, pode ter um bolo, mas pão. Era quase um café colonial. Era um café com pão, né? Um café. Aí eles serviam café com leite ou chá, mas aí todas as pessoas, até as senhoras mais simples, que achavam que não podiam fazer, convida tua prima, tua amiga, tua comadre, vem tomar. Aí depois elas também, cada uma faz na sua, então deu uma... Movimentou a cidade. Movimentou a né? cidade. E ninguém se negava a fazer um chá para 6 pessoas. Algumas faziam até outras vezes para poder convidar outras pessoas. Aí era recolhida a importância, a dona Leda depositava naquela comissão que tinha, né, que era a Terezinha presidente, a esposa do prefeito, e a do Rotary era a Leda, representando o Rotary, e a filhinha, o Lions. E desse dinheiro, a gente comprou os cobertores lá no Tenno Sheets, os cobertores para as crianças. Eu lembro que o doutor Farina foi junto comigo para São Leopoldo, no alumínio econômico, lá naquele alumínio. Aí a gente comprou panelas grandes, né, para fazer sopa para o feijão, umas panelas maiores, Isso né? tudo conseguiram com o dinheiro desse chá. Desse chá. Que maravilha. E aí, que boa ideia. Foi muito bom, porque deu para fazer isso, né? E tinha mais detalhes. Aí, lembro que foi... eu lembro que depois a gente foi... ganhei de brinde, as conchas. Não, os utensílios para maiores, os talheres, né? as coisas. Mas deu o suficiente. Os talheres, a gente foi pedir também facas, garfos, em Sapiranga, pedi tudo aqui. A única coisa que a gente pediu foi em São Leopoldo, no alumínio econômico, que foi fora de casa. Como o dinheiro saiu de Sapiranga, também foi gasto aqui, mas aqui não teria para comprar todo esse material. E aí, depois eu fui em Porto Alegre, para arrumar um fogão de cozinha, né, maior. A gente conseguiu por um preço irrisório. Na Varig? Na Varig, e o diretor, na época, era o seu Walter Brústios, que é filho de Sapiranga. Sim. Morava aqui em Sapiranga. E ele doou depois o fogão. A gente conseguiu. E aí, assim, a gente foi conseguindo devagarzinho. Eu lembro que depois faltava cortina, porque na secretaria, de certo, para não encarecer, botaram só uma basculante com vidro. Aí a diretora que trabalhava lá estava o dia inteiro com o sol batendo. Aí eu fui numa esposa lá do Paquetá, uma dos diretores, e perguntei se ela podia pagar uma cortina para botar na sala. Ela mandou fazer, eu dei a nota, ela pagou. E uma outra, a outra esposa do diretor do Paquetá foi o seu Miller e a Weber, a mãe as 2 filhas eram Yara, né? As 2. E a outra deu um jogo de latas para a cozinha para guardar os mantimentos. Então, assim, de pouco em pouco, quando vimos, deu para inaugurar a creche do bairro São Luís. Que legal. São pequenas coisas. Que envolvimento da comunidade toda, né? Que e aí todo mundo, isso. cada um, e ficaram sabendo o que estava acontecendo, né? Depois,
uma ocasião, o Teatro Teleco estava em Sapiranga, eles vieram convidar o Gilberto para nós irmos ao teatro à noite. Aí nós fomos, a gente fez amizade com o Teatro Teleco. Um dia ele fez eles apresentaram uma peça de teatro em benefício da creche, mas não foi muito divulgado. O resultado que deu, eles compraram um ventilador e um aspirador de pó também. Que legal. Então, o da creche São Luís foi quase tudo doado, né? E a primeira diretora da creche foi a cunhada do prefeito, a Nair Martin. Ela era professora do município, aí o prefeito pediu a cedência dela como professora e no outro turno como diretora, né? E como nunca teve diretora, eles nem botaram, não tinham cargo de diretora. É, né? Depois é que ela saiu, aí ela ficou até em todas as administrações, até a administração do Remy Dresch, do Remy Zimmer e do Remy Dresch, que o Remy Dresch era o vice. Sim. Aí naquela época ela se aposentou e ficou diretora até aquela época, né? Desde do quarto prefeito até o Remy, que era um... Eu nem sei. Eu acho que é o sexto e o sétimo foi para já outro, né? É, o Nenê, é. Valdomiro dos Santos. Isso. Então, sabe que, não estou lembrando agora assim por alto, a gente acompanhava nos chá, nas coisas, tudo que tinha que ir. Sempre foi uma Não primeira foi dama assim tão, presente. não foi assim tão, eu não consegui fazer muita coisa pelo município, mas eu acompanhei o prefeito sempre. Ele sempre pedia que eu acompanhasse, aí às vezes eu dizia, mas eu não estou convidada. Aí dificilmente, naquela época eles convidavam, né? Aí ele dizia, mas eu estou te convidando. E uma coisa boa que eu acho daquela época que o Gilberto foi prefeito, não sei, alguns continuaram, depois não. Sapiranga era bastante unido, porque tinham 5 candidatos que disputaram a prefeitura, e ele dizia que ele queria ser o prefeito de todos, não de quem só tivesse votado ou não, que Sapiranga era a terra natal dele e ele gostaria que todos fossem unidos. E assim ficou bastante tempo bem, mas eu perdi um pouco o que eu queria dizer sobre isso. Nos dias assim que tinha desfile, Semana da Pátria, a Semana Farroupilha, todos os desfiles, Festa das Rosas, as autoridades sempre eram todas convidadas. No palanque era prefeito, vice-prefeito, secretário de Educação, Cultura, tudo o que tinha direito. Eu lembro que sempre tinha convidado, delegado de polícia comparecia, o padre, pastor das comunidades, pastor da igreja evangélica e luterana, sempre estavam presentes, o padre. Então era bonito porque os padres, as igrejas, as comunidades ficavam sabendo o que acontecia na cidade, né? Então parecia que tinha mais união, assim. E as pessoas se conheciam também, era bem menor, a população era menor, mas hoje a gente não conhece mais todo mundo, né? É, que tem muita gente, muita... A população aumentou muito, A população aumentou muito. Eu só gostaria que a senhora nos falasse também um pouco sobre a sua época de vereadora e de ter sido eleita como segunda mais bem votada e ter sido a primeira mulher a presidir a Câmara de Vereadores. Né? Para mim foi muito... Eu fiquei surpresa, mas também muito feliz, né? Porque nós éramos 11, eram todos homens, né? E eu era a única mulher na Câmara também, na primeira legislatura, quando eu fui eleita, o Remy Zimmer, aí eram só homens, né? E depois também, né? Quando eu fui reeleita na administração do Valdomiro dos Santos, mas aí eu fui a segunda votada de novo, mas dentro do partido, que era a Arena e MDB. Sim. Né? Então,
pelo fato do prefeito ter sido eleito, do MDB, aí também o vereador mais votado entrou pelo PMDB, mas o Osaire foi de todos de novo. E, não, foi o Pedro Jorge dos Santos, foi do MDB, e o Osaire e eu continuamos sendo bem votados, né? Foi foi uma alegria, foram, foi né? uma satisfação muito Mas grande. essa votação toda é devido ao trabalho que vocês desenvolveram na cidade. Também sempre. naquela época, claro, quem era a maioria votava no seu partido, né? Então eu tenho a impressão que na época nós fomos maioria na arena, aí votaram em mim, claro. Os do MDB também tinham o seu candidato, né? Então eu fui a mais votada do geral, foi muito legal. E eu tentei cumprir minha obrigação, nunca faltei, uma vez só eu faltei, mas não foi culpa minha, representando a Câmara de Vereadores, né? Em todos os lugares onde o prefeito era convidado, eu também era convidado. E eu me desdobrava para comparecer, né? E eu lembro que também na época, como vereadora, eu fazia as reivindicações, né? A gente nem sempre é escutado. Eu lembro que no fim do mandato de um administrador para o outro, como mudou a reforma do ensino e tudo tinha mudado, por exemplo, na Picada São Jacó só tinha aula até o 4º ano. E eu reivindiquei nas duas administrações que a administração trouxesse, se não tivesse condições de aumentar a escola, que então levasse num jipe ou numa condução de manhã e depois de tarde para ir lá, a professora ir lecionar lá. Né? Podia ter ido a professora da outra série para que os jovens... A minha reivindicação foi para que os jovens permanecessem em casa, na zona rural, na colônia, convivendo com seus pais, até os 14, 15 anos, para depois vir para a cidade, no ginásio, né? A minha reivindicação é que eles terminassem até a 8ª série, lá, e pudessem depois resolver se queriam vir estudar, voltar para a colônia ou não, que hoje muitos voltaram depois de estudar em Sapiranga e outros lugares, e estudando, trabalhando na indústria em Sapiranga, hoje voltaram para a colônia de novo. Mas na época, eu não sei o que houve, se era condições financeiras, que a prefeitura não pôde. E era muito judiado também, né? Porque a tecnologia toda hoje para plantio, para maquinário... Os jovens poderiam ficar em casa, continuando ordenhando as vacas, indo com os pais, como faziam tudo para a lavoura, e ter um turno só para ir para a escola. Né? Mas aí isso não aconteceu. Muitos e muitos jovens deixaram de estudar porque não tinham condições de vir. Alguns vieram, tinham que morar em casas de família, pagar. Eu conheço quantos jovens, para não ir todo dia de Picada São Jacó para Sapiranga, eles vieram morar em Sapiranga, na casa de parentes, outros foram para morar em pensão. Aí eu lembro de alguns que eu conheci pessoalmente. Eles diziam, lá na casa dos meus pais, as frutas estão caindo no chão. Se eu não trago junto, quando eu venho, aqui a gente tem que comprar tudo. Então, tudo foi dificuldade para as crianças da zona rural, né? Mas também passou, né? Mas fez sua parte de reivindicar que eles E outras tivessem... coisas que eu reivindicava, assim, fiz bastante reivindicações, mas... elas não eram atendidas, uma ou outra, assim, mais. Primeiro eram 9 vereadores, depois 11. E todo mundo fazia as reivindicações, então o município não era tão rico como se diz. Então cada administrador na época
época fazia o que podia fazer e o que sabia, né? Mas eu lembro que na época eu senti falta disso. Uma outra coisa que eu reivindicava, para que tivessem espaços, por exemplo, perto do Voo Livre, da Jacobina, que fizessem as... Eu posso interromper um pouco, te perguntar? Eu queria que botassem, não barracas, né? Os locais para as pessoas poderem chegar e tomar um suco, comprar não, e alguma também coisa, até para vir para morar, vir fim de semana no umas Voo Livre. pousadas, umas né? coisas assim. Essas coisas assim, pudesse ter no município, tá, mas aí eram coisas que podiam ter feito também, porque o pessoal vinha para Sapiranga e não ficava aqui gastando, né? Eles traziam lanche, traziam tudo, e muitos ficavam de noite mal acomodados, só tinha um hotel, né? Depois... A infraestrutura para o turismo... era para ser... Não, mas não tinha aquela estrutura. Então, se tivesse... Não era barraco o termo que eu pedi. Eu sei, cabanas. Cabanas. Que tivessem cabanas no terreno da prefeitura, coisa que pudessem alugar em fim de semana, né? Mas hoje tem particular, o pessoal tem, né? Hoje o turismo está crescendo. Adquiriram, né? As pessoas começaram a botar barraca particular, mas na época eu reivindiquei para a prefeitura, né? É que eu também... isso também, acho que teria tantas outras reivindicações, demandas, né? Era para promover Sapiranga, era para ter turismo, que o pessoal que viesse desfrutasse também, né? E eu até esqueci, tem tantas coisas assim que a gente pedia sempre, né? Algumas coisas eram atendidas. Né? Mas eu acho que isso... Isso é normal. É normal. É normal. A única queixa que eu tenho é que na época eu queria muito que ou levassem uma professora, ao invés de ir lá um jipe ou um carro, buscar os alunos, porque seriam muitos, seria melhor ir professora. Porque eu conheci uma professora que ia a pé para lá. A Nair, a minha irmã, foi a pé para Picada São Jacó. Ela ia em segunda de manhã, na época, e voltava em sábado de tarde. E duas outras, ela ia a pé, meu pai ia com ela até o Morro Ferrabras, ali na subida, segunda de manhã, quando estava escuro ainda, e dali ela ia embora. E quando tinha sorte, tinha uma carona com alguém, senão ela ia a pé. Hoje, imagine quem é a professora que iria a pé para São Jacó. Isso que agora tem asfalto já. E hoje em dia tem o transporte escolar que busca os alunos. Tinha uma professora de Porto Alegre que dormia lá em casa, ficava junto com a minha irmã e as duas depois subiam. E voltavam em sábado à tarde. Aí no fim a minha irmã não quis mais ir, né, para lá. Ela disse que cansou porque não tinha iluminação. Tinha que corrigir os cadernos de noite, das 4 séries. A luz de vela. De lampião. E atender 5 classes. Às vezes tinha um aluno só de uma classe, mas tinha que fazer a matéria, né? Era tudo mais difícil. Aí ela não quis mais vir, aí os pais dos alunos acharam por bem de emprestar um cavalo para ela em fim de semana. Sábado ela vinha, e aí meu pai botava no... A gente morava uma época aqui na rua Getúlio Vargas, que ficava perto do hospital. Aí meu pai botava no potreiro, onde hoje é o da saúde. O posto de saúde? Ali onde é o posto de saúde, daí soltavam lá e os animais ficavam lá. Para poder dar aula. Daí segunda de manhã cedo ela ia primeiro para São Leopoldo, de carro motor ou de ônibus, na segunda DE. Aí meu pai já dava alimento para o cavalo, com água e tudo. Quando ela chegava, meu pai às vezes já encilhava, senão ela mesma encilhava o cavalo. A minha mãe fazia o almoço um pouco mais cedo e lá ia ela para a escola. Chegava lá, daí ela já tinha as matérias, tudo pronta.
chegava para a sala de aula, os alunos, em segundas-feiras, eles tinham aula só de tarde, né? Nossa Senhora. Porque ela ia primeiro na segunda DE, né? Não era aqui, ia aqui lá na sala da prefeitura, era ir para embarcar, ir para São Leopoldo e dar um jeito de estar de volta às 10h30 com o carro motor que passava, ia até Canela, fazia o giro ou Sim. ia até Taquara. Até que ano o trem funcionou aqui? Até a administração do seu Oscar Petri, porque quando o Gilberto assumiu, já ficaram os trilhos todos ali no meio do caminho. Daí ele achou, não vou construir nada, não vou fazer nada, porque isso é do governo do estado. Aí ele resolveu fazer a Praça das Rosas, ali onde está a caixa d'água. Ah, a Praça das Rosas foi feita na administração do seu Gilberto. Aí a Praça das Rosas e onde era a estação, na época, foi a Brigada Militar, estava ali. Já teve outros. Teve biblioteca também. A né? biblioteca depois passou. E Sapiranga, muita coisa foi feita. No tempo do seu Oscar Petri terminou a linha férrea. Uma pena, podia estar hoje até Imagina Canela. que ia dar de turismo até a serra. Iam ter que botar 2 trens. Né? Porque o pessoal vinha de Porto Alegre e ia até Canela. E domingo de noite, por exemplo, sábado, domingo de noite, o nosso passatempo, sábado e domingo, os jovens, as gurias iam para ver os guris vinham ver as gurias na estação. Na estação. Era nosso encontro na estação, na praça aqui da Bandeira. Daí a gente esperava até que vinha o trem, a gente ia ver o trem para ver o pessoal passar e a gente via também os rapazes. Muitos arrumaram namorado lá na estação. Mas era o passatempo, viu? E como é que eram os kerps na época? Era muito bonito. O kerp começava em sábado à noite, tinha sábado à noite, domingo, e em terça era o último. E aí as gurias tudo faziam vestido novo, os pais recebiam os parentes, os amigos que vinham de outra cidade, os tios, eu adorava quando era kerp, que meu pai matava porco, tinha assado, a minha mãe fazia as cucas, fazia doce de frutas, né? Para receber as visitas, e aí a gente dormia acampada. Eu adorava receber a visita de kerp. E eu, como era de menor, eu já trabalhava no banco, mas eu não podia ir no baile. Só podia ir com 15. Aí meus irmãos me levavam até ali para olhar o baile, eles eram já podiam. Aí até a meia-noite eu ficava ali na galeria, onde hoje é a Boate, do Clube 19. Aí tinha mais gurias, daí nós íamos lá em cima e a gente via os outros dançando lá. Nós não podíamos aparecer no salão, só depois. Que emoção a primeira vez que eu pude descer. E o salão devia ficar lotado. O salão ficava lotado. Bem no início, quando eu vim para Sapiranga, assim, no início que a gente ia nos bailes, que eu ia, às vezes, eu sei que as mães tinha lá, onde hoje é a toalete, daquele lado, tinha um quarto onde tinha 2 camas antigas, assim, aquelas camas de madeira, com colchão, tudo. As mães que vinham no baile, as crianças ficavam com sono, botavam lá, tu vê, as crianças podiam ir no baile, depois não podia entrar para dançar. Mas naquela época, mas naquela época, quando as crianças iam no baile, a gente podia ir quando a gente era criança, porque eu me lembro que eu via as crianças dormindo. Mas depois chegou uma época que isso foi proibido, das crianças irem ao baile. E então só depois dos 15 anos. O pessoal que vinha do Cremaec e do Porto Palmeira, que eram de Sapiranga, eles vinham de carroça, vinham a cavalo. E amarravam de kerp, então movimentava a cidade inteira. Aí amarravam os animais ali no seu Lindolfo Dresch, ali tinha as bergamoteiras, na Carlos Bill, e aí eles iam no baile. Assim, mas o pessoal se preparava para ir no kerp, era a maior alegria chegar ao kerp. Hoje o pessoal já esqueceu. Sempre o kerp... A senhora me falou que o kerp foi na época do kerp,
Que os outros pegavam os cavalos de quem deixava ali. Não era só no Kerp, quando tinha baile de... Ah, quando tinha qualquer baile. Baile, porque tinha baile de Kerp, tinha na Páscoa. Eu lembro que quando eu comecei no baile, as gurias, nós, os amigos, a gente, no Ano Novo, por exemplo, tinha baile no clube. Mas a gente ia lá no baile, ia na missa e voltava de novo para o baile. À meia-noite tinha missa, a gente voltava para o baile, era pertinho ali do clube, para o outro, né? Ficava assim. Então, em baile porque o nome do clube antes era Sociedade de Canto de Sapiranga. E aí tinha coral que cantava, né? Em Sapiranga... Pois é, uma coisa, você pega, não tem mais coral, né? O coral cantava, eram tudo adultos, né? E aí eles iam se apresentar em outros clubes, nas outras cidades, né? E aí, uma época, tinha pouco cantor, aí eles fizeram uma campanha assim, que quem era sócio, e um componente da família viria cantar, daí não pagava mensalidade. Aí a Terezinha, que é metida para o pai não pagar a mensalidade, em quarta-feira ia cantar, mas não cantava coisa nenhuma. Mas ia cantar e se divertia. Os adultos gostavam que a gente ia. Então, eu acho que fui uma das poucas jovens que ia lá cantar. Que legal. Mas eu não vou... Isso era bonito, o coral cantando, né? Aí, depois, quando o Gilberto começou a vir lá em casa passear, meu namorado vinha em quartas-feiras, era o dia de... Não, era em terças-feiras. Naquela época era em terça, o dia ou do em namoro. terça, ou quarta. Não, era quarta-feira, porque era o dia dos namorados que ele chegou. Aí, uma senhora do bairro Centenário, porque a minha irmã Nair lecionava fora, só vinha em fim de semana. As outras irmãs já eram casadas. Os irmãos iam na casa das namoradas e eu ia cantar no coral. Aí eu resolvi parar de... Aí o Gilberto começou a... E eu, como sempre fui de falar bobagem, né, de brincar, o casal, o seu Klein, o pai do Luia, os pais, a mãe e o pai. A mãe do Luia cantava muito bem. Tinha gente que cantava, tinha uma voz maravilhosa. Aí eu ia com eles para o centro e voltava. E aquele dia ela chamou, ela chamou Terezinha. Eu já sabia que eles vinham, eu tinha esquecido de avisar que eu não ia. Aí eu disse para ela, agora eu vou começar a cantar em casa. Eu quase morri de vergonha, porque o Gilberto vinha vindo lá embaixo. Mas ele disse que não ouviu, eu perguntei depois para ele. Disse que eu ia cantar em casa por namorado. Imagina só que petulância, né? Não, mas eles riram muito, eles não esqueceram que eu disse que eu ia começar a cantar em casa, parei de cantar, daí tinha que pagar de novo. Não sei o que eu lembro mais daquela época, não sei o que tu quer saber mais. Não, a senhora esteja à vontade, se é uma coisa que a senhora lembrar. Eu só lembrei essa parte do Kerp, né, porque isso porque daí os jovens, os malandros chegaram a pegar, porque aí depois o pessoal também não veio mais para arriscar ter o cavalo, né? Os que trouxeram animal, os malandros, tinha sempre os guris. Sim. Na época, eles se divertiam, eles não iam fumar maconha, eles iam lá no clube, aí pegavam um cavalo, ia dar a volta e amarrava e botava no lugar de novo. Até que os donos saíam, eles tinham ido passear a cavalo. Essa era a diversão da gurizada, pegar os cavalos que estavam amarrados. Eu lembro quando teve o primeiro carro fúnebre em Sapiranga, do seu Seibel, uns jovens bem conhecidos daqui de Sapiranga, pegaram o carro fúnebre, quando estavam fazendo a faixa, o Dyer estava trabalhando, nem estava pronta ainda a estrada. Eles foram passear de carro fúnebre, foram até Campo Bom, voltaram, foram passear. Eu sei que meu cunhado estava junto, o Lésio Bernardes, o filho do doutor Décio. O doutor Décio ficou indignado quando soube que o filho foi passear. Eles sabiam dirigir, uns que sabiam, foram passear com o carro fúnebre. Era um carro bem michuruca, foram passear com o carro fúnebre outro dia e o dono estava procurando.
Imagina. Eles também, na época, eles eram bem inspirados também na época. Sim, né? Gurizada apronta para... E os outros a gurizada que passava na frente ali, onde hoje é o centro odontológico do Júlio Conrad, em frente ao clube, ali era o armazém dos pais da Lore Sefrin. E aí tinha as propagandas da Fanta, e não sei, de bebida. Aí os rapazes, as gurizadas, os guri, eles sabiam que ali estavam jogando cartas. Os pais da Lore, os amigos, os vizinhos, eles tinham um jogo de carta ali nos fundos tinha uma área grande. Aí eles batiam com alguma coisa e davam um susto. Nos que estavam jogando só para incomodar. Mas era o passatempo dos jovens naquela época. Imagina fazer malandragem, né? Era malandragem, mas era uma maneira. Uma cidade pequena, recém-emancipada, era antes um distrito de São Leopoldo, né? E os jovens só tinham, em Sapiranga, as escolas que tinha, era o grupo escolar Coronel Genuíno Sampaio, na Carlos Bila, onde ainda está a casa, e a escola Duque de Caxias, e aí eram as escolas particulares, daí tinha essa escola particular do Duque, sempre, e aí tinha o do governo, e bem depois que Sapiranga se emancipou, começaram a ter as escolas, né, do município, mas do governo, depois o Matilde Zatara era também. O Matilde já é mais antigo também. É, o Matilde foi construído, eu acho, na época do Dr. Candemil, quando o seu Oscar Petri era prefeito, e a Matilde era irmã da doutora Ema. Sim. E eles eram muito amigos, não sei porquê, daí a Matilde vinha muito para Sapiranga passear, ela era jornalista, ela era do Correio do Povo. Daí botaram o nome dela. Daí botaram o nome dela como jornalista. E como ela era cunhada do doutor, do casal de médicos, e era professora também, na época não tinha ninguém para homenagearam ela. E eu lembro que ela foi fazer cirurgia e veio num caixão. Tá. E o Almeida também. O Almeida Júnior e o Matilde foram construídos mais ou menos. Na mesma época. Eu lembro que eu lembro que a minha irmã lecionou no Almeida, ela lecionou no Matilde, no Pedro Lentz? Não, lá não, mas no Pastor Senger também. No Pastor ali. Lá ela estava lecionando, eu acho que no Pastor, que era uma escolinha pequena assim, né? Foi construída. Daí ela foi para a creche. E a escola Pastor Senger, o Gilberto renovou tudo, né? Sim, daí ela era considerada ela foi considerada uma escola modelo do município. E homenageado foi o pastor Senger, que já morou em Sapiranga. A única irmã do pastor Senger era a esposa do seu Ernesto Bill, e o pai do seu Guido Senger, eram os irmãos Senger, e ela era irmã do pastor. Então ela também recebeu uma homenagem, né? Claro. E na época a esposa, quando o Gilberto inaugurou a escola, a esposa do pastor Senger veio. Elas estavam morando em São Leopoldo. Ela e uma filha vieram para o bairro. A senhora me mostrou que aquela era a esposa do pastor. A gente nem sabia disso lá na escola. E o pastor foi enterrado aqui em Sapiranga. Ele está aqui no cemitério. E ao lado dele foi enterrado. Mas isso aí não me interessa, não é meu cunhado. Não sei se a senhora tem mais alguma outra coisa que a senhora gostaria de... Olha, eu não estou agora me lembrando nesse momento, mas se tu te lembrar, quiser me perguntar, porque eu ando meio esquecida também. Não, mas daí quando eu falo, eu lembro de novo, né? As minhas histórias que aconteceu, eu não vou contar. Que eu andei a cavalo e o cavalo fugiu comigo. A esposa do prefeito foi andar a cavalo na Picada de São Jacó e o cavalo fugiu com ela.
É, o cavalo queria ir para casa. O cavalo queria ir para casa, queria se ver livre da pessoa que não sabia. Não, mas... Tem muitas histórias bonitas do tempo do CTG também. Na hora, assim, que eu lembro, assim, eu sempre queria ajudar, que tudo ficasse melhor. No CTG, a gente chegou, eu ia com os amigos, alguns, a gente buscava em sacos, serragem na fábrica de móveis do seu Petri, que era ali onde hoje é na Rua da Praça. A indústria era bem mais diversificada naquela época, né? Naquela época tinha Metalúrgica Bio Sociedade Anônima, que vinha desde a Casa Michels até a esquina onde hoje é o edifício Sulina. Ali era a Bio Sociedade Anônima. Sim, quando eu vim para Sapiranga existia. E na rua que vai para... E o bairro Centenário, quando eu vim morar em Sapiranga, tinha 7 anos de idade, lá se chamava África. Ali era a África, depois ficou o bairro Centenário, porque tinha aquela casa centenária, né? E o pessoal que trabalhava lá na Tafona, tudo, o pessoal morava ali, né? Mas, nessa rua tinha, onde hoje tem uma sinaleira ali, né? Sim. Descendo era a firma do seu Shear Coover. Sim, A grande metalúrgica, o seu Shear, depois... Agora aqui onde está o hospital foi aumentado agora porque a família, os descendentes do seu Ernesto Bio, venderam para o hospital, já é do hospital, uma casa muito bonita, boa, no alto, né? Sim. Porque quando foi construída a Igreja Católica, e aí estava o hospital aqui, aí a gente tem fotos olhando lá da avenida, assim, tem fotos onde aqui no morro do hospital só tinha 2 casas, da família Rost, do seu Schmidt, da família do Quirino Hexel. Os pais dele moravam numa e na outra os avós e as tias. E as casas tinham o mesmo estilo. Elas também já foram demolidas, porque agora vai ser do hospital. E aí, mais além, no fim da quadra, porque são 2 quadras, sim, lá no morro, morava o seu Shear. Os 2 donos de metalúrgica, essa também agora foi adquirida pelo hospital e vai fazer parte do hospital. Sim. Eu me lembro que era a Bio, o Shear e a Ferrabras. E a metalúrgica Ferrabras era no bairro São Luís. Fazia fogões, outra fazia... Eu nem me lembro que no Bio ali era maior. Mas na metalúrgica, lá na metalúrgica Ferrabras, faziam peças dos elevadores Sur, parece-me que era Sur. Então eles faziam fogões a lenha. Sim. Também o seu Coover era sócio do Metalúrgica Ferrabras, do Shear Coover, né? E tinha a metalúrgica, tinha as fábricas de calçado do pai da Maguinha, do Oscar Miller. Sim. O seu Oscar Miller e o seu Coover também, era Coover Miller, o nome da firma. Ali onde agora estão os chefões. Ali naquele lugar. Ali era o lugar. E no outro lado, e na esquina, onde é o Banco do Brasil, tinha uma residência antiga, que era dos pais do seu Rude Brúcius. E ali onde está a Praça das Rosas, era o girador. O girador era tipo de um ônibus, que girava e voltava para Porto Alegre. Ah, tá, do trem que fazia ali. O trem ia direto até São Francisco, mas tinha um carro-motor, o carro-motor vinha de Porto Alegre, vinha para Sapiranga, abastecia e tudo, o pessoal que vinha até Sapiranga, e aí os que queriam ir a Porto Alegre já iam de volta de novo, né? Ou muita gente já usavam esses horários, né? E tinha na esquina também, quando eu lembro da minha infância, a loja Chuc, onde hoje é
Tem uma loja ali, né? Agora tem a do Kautzmann, galeria. Ah, Galeria Ali onde é a Kautzmann. Galeria Kautzmann, ali era uma loja muito do seu Oscar Schuck, dos pais do seu Oscar, do seu Alberto Schuck, do seu Oscar. E tinha a loja Weber, na outra rua, na Rua do Cinema, que também tinha de tudo, roupas prontas, tecidos. E tinha a Casa Michels. Essas pessoas, tudo tinha essas lojas todas, porque tinha a estação para levar. Os mantimentos vinham de Porto Alegre. Muitos construíram ali perto, tudo por causa da estação. Aí no outro lado da rua. Centro. É, a estação. E aí também, acho que eu lembro que vinham os trens de passageiros, mas também vinha o trem que era só. Depois, com o tempo, até eu acho que os trens passageiros sempre vinham e vinha o outro que só transportavam o cargueiro que trazia material para as metalúrgicas e levava, né? O pessoal levava na estação, embarcavam, ia ou para onde que ia, né? Os fogões, as coisas, não tinha tanto caminhão, pô. Era o trem que fazia o transporte de tudo. Até São Leopoldo, Porto Alegre. A gente tinha que cuidar quando atravessava os trilhos para ir para o bairro Centenário. Houveram algumas mortes também. E isso que tinha o pessoal que controlava tudo. Mas Era bonito. né? E aí tinha o clube, tinha o Sapiranga Futebol Clube. A senhora disse que o Sapiranga Futebol Clube era ali onde é que era A o Oase. Oase. É. Mas eu sempre achei que sempre fosse Não, ali o campo da associação. Não, aí depois, quando a Oase construiu, aí o Sapiranga Futebol Clube, daí numa época teve uma decadência no futebol, alguma coisa, aí o Sapiranga se juntou com que era o Campo do Brasil, aí o Sapiranga Futebol Clube foi para lá, aí se chamava Associação Sapiranguense de Futebol. Ah, tá, porque eu sempre achei que fosse lá, mas então tinha Não, foi aqui o campo primeiro. ali. Aí depois se juntaram os dois times, né? Sim. E hoje ainda existe um pouco da associação. Sim, tem associação. Mas era muito bonito, o pessoal fazia festa lá no Sapiranga Futebol Clube. Eu lembro que tinha uma cozinha e um tipo de churrasco. Aí o time alugava quando tinha festa de comunhão. Tinha gente que ia lá fazer. Eu lembro que eu fui em festinhas de comunhão e de coisa que daí era o domingo. Social. Era a sede social, é. E agora Tem mais. mas tinha muita coisa bonita que a gente se alegrava da época. Pois E daí dali também do time de futebol ia para o Morro dos Klein. A Tafona também usava os trens para mandar farinha de mandioca, a farinha e polvilho. Era tudo ensacado, era levado embora. E aí vinha outros materiais. O que mais tinha de importante na época? Eu lembro que eles também usavam, né? Hoje... É que o trem, olha quantos caminhões pode se tirar das estradas com o transporte ferroviário, né? E aí depois, quando o transporte ferroviário foi eliminado, vieram os ônibus, tudo, para transportar as pessoas, muito mais ônibus e tal. E todo o caminho, em todas as cidades, desde Porto Alegre, tinha estação, até Amaral Ribeiro, em Araricá, para o pé. Eles diziam para o pé, mas é para o pé, Taquara. Então as pessoas que iam viajar se organizavam. Iam com o trem de manhã e voltavam de tarde. Dona Terezinha, não sei se a senhora tem mais alguma... Eu não sei se tu te lembra agora, eu não estou lembrando assim. De mais alguma Agora, coisa? O que seria importante para Sapiranga, o que melhorou, o Centro de Cultura aqui, por exemplo, é uma maravilha, mas está sendo
depois que não tinha mais o cinema lá no centro, começou a ter cinema aqui, mas agora não está mais sendo usado como cinema. Eu acho que não. Porque Isso é uma lástima. tinha funcionário da prefeitura que passava os filmes e tinha a programação, né? Aí o pessoal tinha onde vir, no Centro de Cultura. É que também hoje em dia tem cinema... A televisão tomou conta do cinema, mas eu as dizia pessoas que estão mais olha como filme que quer, a hora que quer em e casa. que quer né? em casa, não precisa mais sair, né? Mas era bonito ir no cinema, ficar no Nossa. escurinho. No escurinho do cinema tem No aquela escurinho música. do cinema. Mas hoje em dia a televisão acho que tomou conta, a internet, tudo. Porque hoje em dia tu quer ver um filme e tu pega o celular e vê, né? Eu estava lembrando também que uma época do CTG, as famílias de Sapiranga, assim, da classe, eles faziam parte do CTG, mas depois começaram a entrar os clubes de serviço, primeiro veio o Lions Club, depois o Rotary, aí esses casais de um outro grupo entraram todos nos clubes de serviço, aí eles frequentavam o clube, aí o CTG ficou meio parado. Aí essa gente mais abonada, assim, participava de CTG também. Depois, com os clubes de serviço, pararam. Foram para lá. E diziam que CTG não era cultura, era grossura. Tinha gente que dizia. CTG não era cultura, era grossura. Parecia que só grosso que ia no CTG, né? Parecia, né? Vai ver que por isso os outros saíram. Não dá. Mas eu cheguei a ouvir CTG é grossura. Não era tradicionalismo. Cultura gaúcha, né? Eu gostava de Saracoteá, vestido de prenda. É legal. A cidade era mais... tinha muito... Hoje está tudo abandonado. O clube está abandonado, não tem mais os clubes de serviço. Mas é a mesma coisa que eu lhe digo em relação, assim, ó. Antigamente as pessoas... Eu me lembro que eu era sócia do clube. Agora estão fazendo campanha. Agora todo mundo tem piscina em casa, tu vai sair para fazer uma festa, uma coisa, tu já nem... Não querem mais ir no bar. Mas naquela época o clube do 19, o CTG, as pessoas iam para se reencontrar, para se distrair, para encontrar os amigos, para dançar, para se divertir. Porque assim as pessoas estão tudo em casa, né? Tudo assim, ou é questão de financeiro mesmo. E comodismo também. Financeiro, comodismo e... E tem um outro lado, os jovens que hoje vão para as faculdades, eles já têm tanta distração, eles nem necessitam mais ir lá no clube para se encontrar com os jovens, com os amigos, para dançar. Isso faz parte da... Fez parte de uma época, né? De uma época da vida, agora mudou. Não sei se isso é evolução ou se foi... Eu também não sei se isso é evolução. Não dá para definir. Porque eu acho que o contato ainda de pessoa com pessoa ainda mais importante. É muito precioso, né? Muito mais importante a gente ter contato. Assim eu acho, por exemplo, a internet. Tu tá falando com uma pessoa, mas não é espontâneo, não é tão natural, não é como nós estamos conversando agora. Pena só que ele está filmando, aí não dá para falar tudo que a gente quer. Se ele está filmando, aí não dá. Eu já dei muito boas risadas com algumas das suas histórias lá na sua casa. Foi maravilhoso. Falta muitas que tu não sabe. Só veio confirmar essa pessoa amável que a senhora que me recebeu tão bem na sua casa. E tenho certeza que as pessoas que forem ver este vídeo, depois que nós terminarmos esse documentário, elas vão ficar gratas pela senhora ter... E alguns vão dizer, mas ela esqueceu de contar isso. Não, mas assim, eu acho que está de muito bom
tamanho o que a senhora nos passou. A gente só tem que agradecer a sua disponibilidade de vir aqui. Eu agradeço até por tu ter me convidado. Gostei de vir aqui. Mas assim, ó, e se uma hora dessas, eu até quero ir lá na sua casa outra vez para a gente ver as fotos. Os álbuns de fotografia, tem muita história de Sapiranga. Tem uma riqueza documentada na sua casa, das passagens todas, e isso é muito, muito legal. Nós lá do museu vamos ficar muito felizes. Eu tenho algumas coisas que eu vou doar ainda mais para o museu. Já tem lá doações, mas não sei se estão... Não, tudo que... Tem uma colcha feita de crochê que eu doei, que a avó do Gilberto fez. Uma colcha de crochê. Ela é uma colcha com uma linha mais grossa. Lá na casa do colono deve estar, lá no parque. Ah, é? Porque aquilo lá agora também faz parte do acervo histórico. Então a gente dividiu. Histórico não. Tem a parte do acervo documental, que está mais no museu, e daí a gente organizou e reorganizou lá na Casa do Imigrante, lá no parque. Nós montamos uma casa lá. Ah, porque tinha uma cama de casal, aquelas de madeira. Roupeiro, tudo foi para lá. E tinha aquela colcha que era... E a colcha está sobre a cama lá. Ela está ainda? Está. E agora a perspectiva nossa é de também abrir lá, mas estamos esperando pessoas, porque precisa de gente para poder abrir, né? Mas o Daniel está reativando ou aumentando a chance de organizar. Né? Lá no museu, isso. Tem o museu e a casa do imigrante. Agora tem esses aí dois pode espaços. Organizar o que combina lá e o que combina a gente já aqui. fez isso, porque tinha coisas que estavam no museu que foram para lá, né? Que não era parte de museu propriamente dito. Então, será um prazer a gente me receber, mas lá no museu também, a hora que a senhora quiser aparecer, tá? Não vão ficar comigo lá, né? Não tem perigo. Não, nós não vamos ficar com a senhora lá, a senhora é muito querida nessa casa. Não deu. Então, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer mais uma vez estar conversando com a senhora. Obrigado, não sei se valeu, se Nossa, valeu muito. E acho que todas as repartições públicas de Sapiranga, com certeza, estão abertas para a senhora, que é uma pessoa que fez muita diferença nessa cidade aqui. Ah, eu adoro Sapiranga, eu gosto de Sapiranga. Só que agora eu noto que está muito... A gente não convive mais com as pessoas como antes. É um pouco complicado hoje em dia, depois com essa pandemia, né? Que isso também separou muito, né? Mas muito obrigado pela sua participação. Fiquei bem feliz. Muito obrigada.